uma boa tarde ou boa noite, enfim, né? Bom dia para quem está assistindo. Meu nome é Leonardo de Abreu, sou músico e compositor natural de Gramado e morei a vida toda em Canela, aqui no Saiqui, que é onde estou gravando esse vídeo aqui nos campos da minha família aqui. E vim contar um pouco sobre o meu primeiro trabalho literário, que é uma coletânea de poesias, de versos que eu vim escrevendo anos atrás. Tem poesias ali de mais de 10 anos atrás, outras que escrevi alguns dias antes de lançar o livro. E então, quando o verso quer voltar, é o nome desse meu trabalho. Quando o verso quer voltar, ela é uma poesia que eu escrevi sem pretensão de se tornar música. Escrevi faz pelo menos uns 6, 7 anos atrás. E escrevi sem pretensão nenhuma. Escrevi numa manhã, quando eu trabalhava numa fazenda aqui no Saiqui mesmo. Da manhã cedo no escritório, eu cheguei, fiz um chimarrão para tomar, sentei na frente do computador. E um pouco antes de começar o horário de trabalho ali, eu me dava ao luxo de escrever alguma coisa, às vezes, quando sobrava um tempo, antes da hora. Escrevi algumas coisas e saiu esse verso. Um verso que tem uma inspiração, um verso que conta sobre coisas que eu vi, de uma maneira a ter saudade do que eu vi, de uma maneira a ter saudade daquilo que eu passei, mesmo seguindo, morando onde eu morava, mesmo fazendo as coisas que eu fiz uma vida toda. Mas é um verso em que eu me aproprio um pouco da saudade de quem já teve tudo que até então eu tinha, né, naqueles dias, e já não tem mais. Então, quando o verso quer voltar, saiu disso. Foi uma época em que eu tinha uma inspiração boa. Eu escrevia várias vezes naquela semana. E na semana seguinte, nas semanas anteriores. Até do trabalho que eu venho lançar, que é este agora, com umas 25, 28 poesias. Então a inspiração de quando o verso quer voltar foi numa semana em que eu escrevia muito. Escrevia na semana anterior também bastante. E por qual razão a inspiração de ter esse sentimento de querer voltar, um sentimento de falar de coisas que eu vivi mesmo estando vivendo, eu não sei explicar. Acho que a inspiração, a gente não é dono dela, a inspiração vem em determinado momento e ela é o que ela é. A vontade de botar no papel a gana que a gente tem de escrever alguma coisa naquela hora é passageira. Quantas vezes, com quantos temas bons, assim, quando a gente bota a cabeça no travesseiro ou está caminhando por aí, até pelo campo, às vezes pelo mato, até andando de ônibus, às vezes, né? Vê uma ideia boa, assim, a gente começa a cantarolar uma frase, pensar num refrãozinho, quando vê é um tema de uma música. Dessa época deste livro eu não sei explicar, mas eu sempre fui muito despretensioso naquilo que eu escrevia nessa época. Nessa época eu não escrevia, eu tô falando bastante dessa época porque logo depois eu tive contato com bons poetas, contato com compositores que foram me dando dicas, foram lapidando o meu escrever. Mas quando eu escrevi Quando o Verso Quer Voltar e outras poesias que integram meu trabalho, eu não tinha noção de ter uma dica ou métrica de música. Eu não pensava em escrever uma letra de uma música, eu pensava em escrever um poema à toa ali para minha rede social, né? Foi bem no começo da função de rede social, então eu escrevia conforme queria, postando ali. Então, tempo depois eu resolvi ir numa cavalgada em que eu tava com um cantor, amigo meu. Eu falei pra ele, digo, mas eu tenho uns escritos gravados,
E eu gostaria que isso virasse música. Gostaria de saber se isso tem potencial para virar música um dia. E mostrei para ele. E ele me deu um retorno não positivo. Não foi bom o retorno que ele me deu no sentido dos versos. Foi maravilhoso. Para mim foi um salto, foi uma escola. Mas foi um retorno não positivo. Ele falou que a métrica dos meus versos não eram boas, algumas rimas não estavam tão bem. Isso me deu um estalo, um amadurecimento gigantesco. Que foi quando eu senti que aquelas músicas poderiam vir, aquelas letras realmente poderiam virar música um dia, na mão de alguém que entendesse. Então, um dia fui chamado para tocar um festival na Ativista, algo que para mim era um sonho de criança, né? Eu me criei lendo aquelas revistinhas do Canto Sul, então sempre quis tocar num festival que me aparecia no título, no subtítulo daqueles títulos, daquelas músicas lá. Então, quando o verso quer voltar, a letra título deste trabalho aí, né, dessa coletânea, eu confesso que eu até fico um pouco meio assim de falar, eu tenho um trabalho, eu fiz um livro, porque sempre fui tão despretensiosa essa ideia da poesia, eu nunca me vi como um poeta, eu nunca me vi como um escritor, embora tenha letras já musicadas, embora já tenha alguns trabalhozinhos publicados, alguns textos publicados, eu nunca me vi como isso, então sempre fico meio receoso, sabe, em dizer. Mas quando o verso quer voltar, é uma letra que diz assim: pendurei as rédeas e não olhei de novo, fui aparecer no povo por uma esperança que tinha, apostei na rinha que meu galo não ganhou e só me tocou sonhos poucos de vidinha. Para mim é uma baita, uma licença poética, não é uma realidade que eu tenha sentido muito na minha vida. Eu nunca fiz uma aposta muito grande na minha vida na cidade, que não tenho voltado para o campo. Na verdade, meu campo sempre foi um sítio do lado da cidade que eu frequentei minha vida toda. Curto período que eu não morei ali. Mas, seguindo um pouco com a letra, ela diz assim: quis desquinar tentos, retomar tranças, sovar láticos para apertar cinchões. E ela segue falando assim: quis desquinar tentos e retomar tranças, sovar láticos para apertar cinchões, acolherar razões pampas extraviadas, rir dessa estrada atropelando ilusões. E eu tenho uma imensa dificuldade de lembrar daquilo que eu escrevo. Eu escrevo de uma maneira meio que me vem na mente, e se eu falar que eu sei 5 poesias de cor de todo o livro, de todos os meus escritos, eu vou estar mentindo. Eu só escrevo e deixo ali. E no refrão essa poesia diz assim: virar meu pelego de carnal pro sol, enxergar um arrebol por trás da mangueira, quiser um rancho no meio do nada e topar bolada de uma vida por inteira. Essa é a parte que ao menos me dou uma licença poética, porque eu lembro tempo atrás, quando eu chegava quando meu tio morava num galpão do lado da minha casa lá, eu lembro dele botar os pelegos dele tudo virado com carnal pro sol, tudo virado com carnal assim pro sol. E eu lembro, até tem uma foto que eu botei no trabalho, que era o pôr do sol assim por trás da mangueira. E quiser um rancho no meio do nada e topar a bolada de uma vida por inteira, sempre foi é uma coisa até meio nostálgica, sempre foi um sonho meu, de poder ter uma casa no meio do mato e ali viver. Então essa é o refrão de uma poesia que eu escolhi para nortear meu trabalho. De um tempo em que eu não sabia de onde vinha inspiração, de um tempo em que eu não tinha dica de ninguém para escrever, eu só escrevi e saiu verdadeiro. Um pouco de licença poética, é verdade, mas saiu verdadeiro. Então, falando um pouco sobre a raiz disso tudo, sobre escrever. Eu, Leonardo de Abreu, eu não penso que a inspiração seja alguma coisa a se praticar. Por exemplo, tem gente que tenho amigos meus e conheço poetas que dizem que quanto a gente mais escreve, mais a gente fica craque naquilo. Eu particularmente não acredito que a inspiração seja uma coisa que a gente
a gente vai malhar como numa academia para ficar forte. Eu não acho que a poesia a gente consiga trabalhar ela dessa maneira. Eu não acredito muito em quem escreve, eu particularmente não acredito muito em quem escreve sob encomenda ou escreve porque quer escrever ou porque quer aparecer. Eu acredito que a inspiração ela pertence às pessoas. Ela escrever é uma coisa que pertence às pessoas. Não que não é qualquer pessoa que possa escrever, eu acho que toda pessoa deva escrever, na verdade. Toda pessoa em determinado momento ela tem que expor em alguns rabiscos, que seja num texto, que seja na poesia sem rima. A poesia não te pede rima, a poesia pede expressão. Eu acho que todo mundo deveria escrever. Mas a letra de uma música, tu parar, tu pensar, agora eu vou criar porque eu vou fazer, eu acho que não é o caminho, eu acho que não é assim que funciona. Para quem pensa em escrever, para quem tem uma vontade, para quem tem, será que eu vou começar a escrever? Será que se escrever vai ficar bom? Será que se eu não escrever vai ficar bom? O feito, ele é sempre muito mais bonito que o perfeito. O feito vai ser mais lembrado que o perfeito, né? Não adianta não fazer buscando uma perfeição e do que o perfeito nem existir, né? O perfeito não, a gente nunca consegue alcançar o perfeito. Isso é uma trava que a gente tem às vezes de ficar procurando. Para quem quiser escrever, para quem se sentir confortável em escrever, como eu falei, acho que todos devem escrever. Para quem se sentir confortável, tem que só escrever, lançar no papel. Às vezes a gente escreve e fica pensando, mas que coisa mais horrível que eu escrevi, que não faz sentido nenhum. Mas aí que tá a coisa, aí que mora a graça da coisa. A gente não vai ser apaixonado por tudo que a gente escreve. Uma vez em 1.000.000 a gente vai dar na veia assim de falar, aquele negócio que eu escrevi foi bom, aquele negócio que eu escrevi eu gostei. Não é sempre, na verdade é muito raro e é muito momento. A gente pode escrever alguma coisa agora, pode não gostar, pode deixar no fundo de um caderno, a gente pode começar a ter uma ideia, a ideia fugir da gente, mas um outro dia a gente vai estar lá virando o caderno, a gente vai ver quem escreveu um tempo atrás. Às vezes aquilo serve demais, às vezes aquilo realmente não agrada, mas sem dúvida, para quem quiser começar a escrever, tem que escrever. Isso é uma regra. O feito ser bem melhor que o perfeito. Então, conversando um pouco, né, agora sobre escrever, sobre fazer. Claro que a gente que escreve, geralmente a gente lê bastante, a gente acaba lendo, tendo alguma referência, alguma coisa que até que escutou ou que leu e pega por referência. Eu, de uma maneira bem particular, eu sou apaixonado pelos versos de Jaime Caetano, de Mauro Moraes, Gujo. Sempre tive livros ali que Anomar Nuno Vieira, Rogério Vijagrã. Sempre tive uma mania muito grande de ler as letras das músicas antigas. Eu aprendi a ler como eu falei antes, eu aprendi a ler naqueles livrinhos da Canto Sul, né? Eu li o nome dos artistas lá, tô virando, essa música Miguel Marques, essa música Roberto Orne, enfim, são referências para mim. E depois de um tempo, com acesso à tecnologia, eu lia muito, passava o dia lendo as letras de Mauro Moraes, principalmente. Então a gente pega uma referência de alguém, mas a gente nunca vai escrever igual a alguém. Eu não posso pensar em que eu vou ter que competir a minha arte com a arte de alguém que escreve. Existem pessoas que são demais iluminadas para com um papel e uma caneta na mão ou expressar suas ideias. Mas a arte nunca vai ser uma competição. Existem festivais nativistas aí que fazem uma competição, por assim dizer, das músicas, mas nem isso é uma competição. Esses festivais avaliam a melhor música naquele momento, para aquele determinado tema, para aquela determinada situação, mas aquela
músicas que nunca premiaram um festival são sucessos por aí, né? Então a arte ela não é talento. A gente deve ter nossa referência, as pessoas que a gente gosta de ler, mas a gente nunca pode pensar na arte como uma competição. Versos que eu amo de todo o coração, eu acho que deveria ser quase uma leitura obrigatória. Aqui no Rio Grande do Sul é Martim Fierro, de José Hernandes. Que muitos dizem que é a Bíblia do gaúcho. Eu posso dizer que Martim Fierro, ter lido Martim Fierro, a versão traduzida e a original, foi um divisor de águas na minha vida. E eu sem dúvidas indico a qualquer pessoa. Ela conta a história do gaúcho como ela fala de um gaúcho como ele é, né? Se a gente pegar pela tradição, pelo dizer o que é o gaúcho, a gente se perde, né? Se pedir para 10 pessoas diferentes descreverem o que é o gaúcho, o que é a tradição, o que é o nativismo, o que é o tchê, o que é. Se perguntar para 10 pessoas, as 10 vão te falar coisas distintas, coisas diferentes, né? E o gaúcho, ser gaúcho, agora, né, para dar uma lógica no que eu venho tentando conversar, né? Falei um pouco sobre inspiração, então falei sobre minhas referências, e agora sobre a origem das minhas referências ali, né? Que é o gaúcho. Então, dando minhas referências, né, daquilo que eu gosto, que foi marcante para mim, marcante para minha escolha de quais temas escrever, que linha seguir, que é a tradição. O gaúcho, como eu disse, de 10 pessoas, pegar 10 pessoas e do Rio Grande do Sul e perguntar, mas o que é o gaúcho? Me descreve o que é o gaúcho. 10 pessoas vão descrever de maneira diferente. Vão falar que gaúcho é o rapaz que frequenta o CTG, gaúcho é o cara que trabalha, gaúcho é com tradição, gaúcho é o cara que anda a cavalo. Eu acho que o gaúcho é tudo. O ser gaúcho, é tudo. É tudo isso. Tu não pode simplesmente vestir tua roupa padrão aí, daqui a bombo baixo, cinto, lenço, não pode simplesmente vestir e falar eu sou gaúcho. E aquele senhor que usa uma bombacha surrada a vida inteira no fundo de uma estância chegar pra ti com uma pilcha diferente da tua e falar eu sou gaúcho. Um não dá nada parecido com o outro, mas os dois são gaúchos, não tem o que falar que não. Isso é muito abrangente, a tradição ela é muito mais abrangente do que algum padrão dito, né? Existe uma entidade que ela padroniza, por assim dizer, ela dita o que é e o que não é, mas isso serve para quem está entrando na tradição, para dar um norte, serve para que a tradição seja mantida dentro daqueles padrões. Eu entendo e eu acho que muitas coisas fogem um pouco. É um padrão muito fechado, é uma coisa muito. Um olhar muito pequeno. Mil outras coisas tradicionais englobam esse mundo, né, que não estão nesses padrões. Mas ajuda muito. Ter esse padrão ajuda muito. Na contrapartida, por que um senhor lá no fundo de um campo, lá, o jeito que meu bisavô usava o lenço, vai ser menos gaúcho? Por que o lenço ele tem que ter tantos palmos aí para baixo do nó, aí tem que ser o lenço assim? E se eu olhar na origem do gaúcho tanto tempo atrás, aí os rapazes usavam um lenço curto, usavam um lenço grande, usavam um lenço cortal, né? Acho que todo mundo pode ser tradicionalista, todo mundo pode ser gaúcho. E trazendo isso agora para a identidade, de escrever alguma coisa. Eu vou escrever da tradição, vou fazer um verso gaúcho, vou fazer um texto que fale de tradição. Isso é livre. Isso é livre, tu tem que expressar aquilo que tu acha, tu tem que expressar aquilo que tu sente. Tu tem que ser baseado, como é que eu vou me basear no gaúcho? Se tu é daqui, tem que se basear naquilo que tu é. Tem que se basear naquilo que tu é, nos teus valores, que vieram da tua família, que vieram
dos criadores, da tua cidade, de onde tu tá. Isso é, isso é a base para se escrever qualquer coisa sobre o estado. Falando um pouco sobre o meu trabalho como escritor agora, né? Já que estou lançando um livro, já que estou lançando um e-book por enquanto, né? Então logo será um livro ali impresso. Eu tenho algumas letras publicadas, eu tenho alguns textos, um jornalzinho aqui de Canela. Eu escrevi algumas colunas, escrevi durante uns 2 anos, eu acredito, colunas saíam a cada 15 dias. E tem algumas letras gravadas, e letras que compõem esse livro, esse e-book aí, né? Enquanto é uma versão digital, estão logo impressa, que compõem. São músicas que já perderam ineditismo, por já terem participado de festival, já terem sido musicadas, participado de festival e serem publicadas. Publicadas a letra, publicado o vídeo, a música, né? São letras que já tiveram uma premiação, como por exemplo, Se Eu Fosse Gaiteiro. Se Eu Fosse Gaiteiro participou do Festival de Gramado, tempos atrás. Fomos muito felizes com ela. Foi uma música gravada, musicada por mim, em parceria com o Jonatas Ross, parceria com o grande acordeonista do estado, Beto Caetano. Né, participou do Festival de Gramado, lá tivemos a felicidade de primeiro lugar. Participou do Festival de Parobé, onde tivemos a premiação de música mais campeira do festival. Também temos o Tango do Partidor, uma parceria minha com um músico aqui de Canela, que eu sou muito amigo também, fã demais, que é o Emílio Fogaça. Temos Ainda Somos Rio Grande, que é uma letra construída lá em Jaguari, no Festival de Tema, que depois também foi a festival e acabou se tornando parte de CD. Então são alguns trabalhos publicados que eu tenho. Então eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido me expressar um pouco falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre aquilo que eu penso, sobre as ideias que me fazem, que me ajudam a escrever. Eu tenho imensa dificuldade em conversar. Tá gravando esse vídeo para mim tá sendo de uma dificuldade imensa. Eu tô aqui no meio na entrada de um capão de mato aqui do campo do meu avô, assim, longe de tudo e todos, e porque falar pra mim é complicado. Eu prefiro se eu pudesse escrever, né? Se eu pudesse escrever alguma coisa assim, pra mim seria mais interessante. Mas eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Agradeço a Prefeitura de Canela por ter aberto essa janela, por ter feito a captação de importantes recursos aí para a classe artística. E deixo o meu convite a prestigiarem meu trabalho, ao meu e-book. E então logo fico no compromisso, então logo ter o livro impresso, né, para meus amigos, para quem venha se interessar. E era isso. De verdade, todo o meu coração, obrigado. Também espero um dia poder ler qualquer coisa, ver algum trabalho de qualquer outra pessoa aqui do município aqui. Eu acho que é fundamental que a gente sempre pense que haverão outras pessoas e que essas pessoas também um dia gostariam de uma atenção para os seus guardados, assim como eu tô, graças a Deus, estou tendo agora. Então eu agradeço de todo o coração e fica aqui meu abraço. Muito obrigado.
vas, te voy a dar mi vida. Si no te vas a saber quién soy. Vas a tener lo que muy poca gente. Algo muy tuyo, mucho amor. Ay, cuánto diera yo por verte una vez más, amor de mi cariño. Por Dios que si te vas, me vas a hacer llorar como cuando era un niño. Si tú te vas, se va a acabar mi mundo. El mundo donde solo existes tú. No te vayas, no quiero que te vayas. Porque si tú te vas en ese mismo... Angústia. Os cientistas não arrumaram explicações para ela. Mas eu tenho uma boa explicação. Solidão. É. Solidão. Eu sofro deste mal. Sempre sofri. Ninguém nunca entendeu. Às vezes bastava um minuto sozinha e eu me angustiava. Chorava sozinha, mentia sozinha, morria sozinha. E nada mais me animava. Olhava fotos, escrevia e nada me convencia. Nada mais. Então de súbito eu levantava, saía, caminhava, ia longe, encontrava pessoas. Oi, tudo bem? Claro, sempre bem. Ótimo. Era apenas um disfarce. Eu tinha que ser forte. Sou viúva e infeliz. Infeliz porque não soube amar, porque não soube expressar o meu amor. E não há nada pior para um ser humano do que não conseguir expressar o seu amor. Ele se anula com o tempo e sofre. Sofre muito. Perdi tudo, de uma só vez. Maldita angústia. Luta diárias, noites mal dormidas, raiva. Eu bebia água. Passava horas lendo no banheiro. Acendia velas por toda a casa. Velas por toda a casa. Dizem tantas coisas. Dizem que não é bom acender velas dentro de casa. Mas eu acendia. Eu nunca dei a mínima para o que os outros dizem. Que noite linda lá fora. Eu podia sair, caminhar. Mas eu não estou animada. Hoje não. Nem amanhã, nem depois.
Quanto sofrimento! Maldita angústia! Grito e acordo na escuridão. Assustada com o som da minha voz, puxei o lençol. Estava todo embolado no meio da cama. Dormir é uma impossibilidade. Ficaria lendo mais uma vez até o dia clarear e tiraria um cochilo no meio da noite. Li em algum lugar, e não lembro quem disse ou escreveu, que existem épocas na existência humana. Eu não tenho época. Essa é a frase correta. De um jeito ou de outro, creio termos descoberto coisas que temos que descobrir. O tempo, entretanto, tem me ensinado a lidar com isso. Venho pensando menos em tais assuntos. Quem me vê na rua não nota o menor defeito, mas se caminhar comigo por 2 ou 3 minutos, perceberá que eu não sou uma boa pessoa. Sou egoísta objetiva, possuo fúria interminável. Ay, cuánto diera yo por verte una vez más, amor de mi cariño. Por Dios que si te vas, me vas a hacer llorar. Ontem eu recebi uma carta. De um amigo que eu nem lembrava mais. Achei estranho ele me escrever depois de tanto tempo. Ele continua o mesmo. Nem a letra mudou. As mesmas palavras sem acento, trocas de F por V. Me chamou a atenção no final quando ele se despede com um até breve. Até breve é uma ova. Faz anos que não nos vemos e ele me escreve um até breve. O breve nunca é breve. Não comigo. Sempre demorei para responder cartas. Talvez por preguiça ou esquecimento. Vou responder o quê? O que eu vou responder? Que não gosto que me digam até breve? Que não gosto de responder cartas? Que não quero que ele me escreva mais? Que ele não mudou nada e por isso acho desnecessário escrever? Que ele só escreveu porque soube da morte do meu marido e quis ser gentil me desejando um até breve. Me desejando um feliz ano novo. E hipótese alguma ele entenderia. Ninguém me entende. Por isso estou aqui, trancada. O breve nunca é breve. Eu posso me perder se eu tentar sair. Querer não voltar. E se alguém me entender? Hã? É melhor eu rasgar essa carta. Dormir. Voltar a dormir. Enquanto durmo não penso, não sofro. Que tipo de pessoa escreve a outra para desejar um feliz ano novo depois de tudo que me aconteceu? Hã? Ele nem era meu amigo. Nem nos conhecíamos direito. Mal conversávamos e ele me escreve uma carta.
Com que direito? Com que direito? Por isso nunca respondo carta alguma. Acho uma insensatez. O breve nunca é breve. 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 Passará, o que é ruim ficará. As portas estão abertas para quem quiser. Passa um, passa dois, e o terceiro ficará. Insuportável. Que ódio. Que ódio. Eu odeio sentir raiva. Hoje tudo me irrita. O ar, o sol, a sombra. Eu destruo paredes, quebro copos, junto os estilhaços, tiro o telefone do gancho. Se alguém chega, finjo que não estou. Me escondo embaixo dos cobertores. Choro, um choro sofrido. Discuto comigo mesma. Agarro o travesseiro, mordo. Ah, se os travesseiros falassem. O meu certamente não abriria a boca. Raiva que não passa. Simulo sorrisos falsos, finjo o controle, me descontrolo. Uma vez, ainda adolescente, tinha mania de cortar as pernas com gilete. Quando eu me irritava. Cada corte um palavrão. Então a raiva passava. Só ficava a dor e o sangue. O dedo do destino escreve, e tendo escrito, segue adiante. Nem toda a tua devoção e engenho farão com que volte para cancelar meia linha que seja. Nem todas as tuas lágrimas apagarão uma só palavra. Assim escreveu Omar, chamado O Fazedor de Teias. Assim dizem que ele escreveu. Eu perdi o meu marido de uma maneira totalmente estúpida. Por horas a fio eu gritava, um grito abafado que só eu ouvia. É engraçado como nessas horas nós tentamos achar explicação para tudo e nos culpamos. Se eu tivesse impedido que ele saísse, se eu tivesse ido junto, se eu não tivesse ido naquela maldita ideia, se. Mas a culpa não foi minha. Agora eu sei. Não há culpados. As coisas simplesmente acontecem. Não há como impedir. É como agora. Eu não tenho como impedir tanta solidão. Nem faço força para mudar. É um conformismo exacerbado da minha parte. Mas é assim que eu penso. Ermo, solitário,
deserto, frívolo, fútil, leviano, volúvel, que gira, que se move facilmente, mutável, variável, inseguro, alterado, uma fábula, uma pequena narrativa com lição de moral. Minha vida é cheia de lições de moral. O cordão umbilical da imoralidade. Se você não é moral, você não vive, não respira, não suspira, se abafa pela opinião dos outros. Eu nem abro mais as cortinas, muito menos as janelas. É tanta moralidade lá fora que me dá náuseas. Como podem? Do que vivem essas pequenas criaturas que anulam os outros com a sua moral, com a sua tola moralidade? Eu tenho moral, mas é só minha. Não interessa mais ninguém. Eu não tiro conclusões precipitadas de fatos que eu desconheço. Não saio falando que não me diz respeito. Viúva, não sai mais de casa. Dizem que enlouqueceu. Parou de trabalhar, não conversa com ninguém, vive trancada. Vai ver, tem um amante. Ou vai acabar se matando. Por favor, falem baixo. Não me deixem ouvir. Isso dói mais que qualquer perda que eu possa ter tido. Vocês não percebem que eu quero ficar sozinha? Eu não preciso sair. Tudo que eu preciso eu tenho aqui. Uma cama, um travesseiro. Me deixem em paz. Me deixem em paz. Todos vocês abriram a boca, mas ninguém bateu na minha porta oferecendo ajuda. Assim é fácil falar. Todos foram bisbilhotar no velório, ver qual a roupa do defunto, se estava inchado ou roxo, quem estava presente, mas ninguém chegou perto de mim. Ninguém me estendeu a mão. Eu continuo viva, bem aqui. E vocês não conseguem fazer outra coisa senão fuxicar, bisbilhotar, falar. Passa, passará, o que é ruim ficará. As portas estão abertas para quem quiser passar. Passa um, passa dois, e o terceiro ficará. Alguém sempre fica. A morte não é nada. A grande tragédia da vida não é que os homens morram, mas que parem de amar. Todos bebem e comemoram o ano que está para chegar. Esquecem todas as mediocridades e canalices que cometeram. Bebem e se empanturram de carne de porco, porque de carne de porco todo mundo entende, porque dá sorte. E isso para eles é fabuloso. Todos vestidos de branco, porque branco dá sorte, e de sorte todo mundo entende. Meu marido nunca gostava de usar branco. Vai ver, o branco não lhe dava tanta sorte assim. Si no te vas, te voy a dar. Si no te vas, vas a saber quién soy. Vas a tener lo que muy poca gente, algo muy tuyo, mucho, mucho amor.
A vida é engenhosa. Participamos dela de forma reduzida e achamos que somos insubstituíveis. Ontem olhei as fotos do meu casamento. As imagens me pareceram mais reais do que nunca. É difícil se desfazer das roupas dele, das fotos, dos perfumes, das risadas que ecoam pelos cantos. Mas o mais difícil é se desfazer das lembranças que povoam a minha mente a cada instante, que me fazem viver só de recordações. É como se eu não precisasse mais comer, beber, só pensar e dormir. Tudo continua como ele deixou. O copo de água pela metade, na beira da cama, o livro marcado na cabeceira. Eu não consegui mexer em nada. É como se ele fosse voltar. Eu espero o tempo que for necessário. Quando fazíamos amor, nos abraçávamos e chorávamos. Ficávamos ouvindo as batidas dos nossos corações até que eles se acalmassem. Então ele ia à cozinha, preparava um chá e sorria. Essa é a imagem que eu guardo dele. Sempre sorrindo. Não consigo imaginá-lo de outra forma. Logo eu. Quanta saudade. Não queria que este ano terminasse. Não queria começar outro ano sem ele. Hoje é difícil olhar esta casa e não vê-lo mais. Ele no seu devido lugar. Só quem já passou por isso sabe o que eu tô sentindo. Não tenho mais forças para chorar ou rezar. Só me conformar. Já faz 1 ano. E parece que foi ontem. Passa, passará, o que é ruim ficará. As portas estão abertas para quem quiser passar. Vai passar. Tá passando. Mentira. Isso não passa. Se eu quisesse sair, eu saía. A porta não está trancada. Eu sei que a vida continua e se entregar não é o correto. Sei também que o tempo passa, que a ferida cicatriza, o mundo me espera e todas essas bobagens cotidianas que eu já ouvi. Trabalha. Trabalhar é um bom remédio. E não, a religião não pode me ajudar. Não mais. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vocês sejam fiéis como apóstolos leigos para o bem de toda a humanidade. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém, amém. Me ajuda, Deus, me ajuda. Me ajuda a suportar tudo isso, a ser forte, a superar essa dor que não passa. Senhor, tende piedade de mim. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Senhor, como podes me deixar nesse momento? Como pôde levar meu marido de uma só vez sem ao menos deixar vê-lo? Aquele que se entrega ao Senhor está seguro. Por que mentes? Por que mentes? Eu queria ter ido. Eu queria ter ido junto. Passa, passará, o que é ruim ficará. As portas estão abertas para quem quiser passar. Passa 1, passa 2. Porque si tú te vas, en ese mismo instante muero yo. Ay, cuánto diera yo por verte una vez más, amor de mi cariño. Por Dios que si te vas.
Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Há uma mudança lá fora. No meu mundo, não. Há uma claridade lá fora. E eu aqui, na escuridão. Há pessoas me esperando, mas eu insisto em ficar sozinha. Essas pessoas, elas cantam pra mim. Cantam as notas da minha alma. Eu simplesmente me distraio ao som do canto deles. Meu coração palpita e eu não sei porquê. Onde estou, quem sou, por onde andei. Apesar das quedas, jamais te esquecerei e te amarei constantemente. Aqui tivemos os melhores anos das nossas vidas e eu os levarei também comigo. Vão demolir esta casa, mas ela vai ficar. Não como forma imperfeita neste mundo de aparências. Vai ficar na eternidade. Feliz Ano Novo. Adeus para nunca mais. Nunca mais. 2 anjos me acompanham, mas não estou triste. Passa, passará, o de trás ficará. A porteira está aberta para quem quiser passar. Passa 1, passa 2 e o terceiro ficará. A casa agora está triste, mas minha alma, ela sim ainda existe. Vou partir, não levarei nada desta casa. As melhores lembranças estão no meu coração. Não preciso de mais nada. Um brinde a nós, ao nosso amor. Um brinde ao passado. Para mim serás sempre presente. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender.
Seja homem, dê orgulho a seu pai. Que postura é essa? Que roupa é essa? Que os outros vão pensar? Que os outros vão falar? Se eu sou feliz assim? Ah, isso não importa, não é? O importante é que sejam bonitas aos olhos de quem vê. É o que o mundo nos diz. Engula suas dores. Sorria e aceita. É feio expor suas inseguranças assim. Isso é coisa de gente fraca. Não é coisa de homem. Quer ser gay? Seja. Mas não saia tanto assim do armário. Desde que continue parecendo homem, tá tudo bem. Assim pode ser que ninguém perceba. E o que eu quero, e o que me faz feliz, vocês se importam? Não, né? Quem se importa? É mais fácil fingir que não me vê. Ah, isso deve ser só uma fase. Deve ser a nova modinha do momento. Ah, deve ser meu de adolescente. Tá querendo chamar a atenção. Deve ser culpa da mãe. Falta de laço. Ah, procura um psicólogo. Vai pra igreja. Seja curado dessa audácia de querer ser fora do padrão socialmente aceito. Quem é que vai te explicar assim? Você já tentou? Não ser gay? Dói a dor. Dói isso. Talvez você morra engasgado com a sua própria infelicidade. Mas tá tudo bem, né? Pelo menos eu sou do homem. Não sou desgosto pra ninguém. Fique em silêncio. Não conteste. Não se expõe. Não reage. Seja invisível. Talvez assim você viva em paz. Afinal, não está procurando ninguém, né? Talvez apenas você não consiga dormir por conta dos gritos que ecoam pela sua alma, clamando por justiça, clamando por liberdade. Sabe o que é pior de tudo? É que tudo isso faz a gente sentir culpa. Uma culpa que nos corrói a cada dia por dentro. O mundo é tão eficaz em diminuir o outro e fazer a gente se sentir errado por querer ser feliz, que a gente acaba acreditando que isso é mesmo errado. Se eu sofro preconceito todos os dias andando na rua, já fui espancado pela minha orientação sexual, se eu não sou aceito pela minha família, amigos, colegas profissionais, culpa minha me mandou querer ser gay. E seguisse direitinho as regras do certo e do errado, seria tão mais fácil. Eu quis ir pelo caminho mais difícil. Agora, aguenta, apanha, sofre, lida com isso. Para de fazer drama. Levanta a cabeça e vive com o fato de não ser aceito. Sobrevive. Sobrevivemos. Em meio a tudo isso, depois de tantos e tantos anos, permitindo que a culpa matasse a minha essência, eu finalmente consegui encontrar uma cura. Não para minha homossexualidade. A cura para toda essa crueldade mundana. Essa cura foi a arte. Dançar, 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 até que todo o sofrimento vai embora, até toda a culpa deixar de fazer parte de quem eu sou. A dança me trouxe autossuficiência, amor próprio, liberdade, cura. Ah, não! Mas a maior audácia do que ser gay é ser gay e ainda por cima ser artista. Homem sendo bailarino, isso é profissão de mulherzinha. Não é pra homem que se preze. Ou melhor, isso nem precisa mais. Isso é hobby, passatempo. Não é assim que todos falam. Mas, vocês querem saber o que eu acho hoje? Deixa que digam. Deixa que falem. Eu sou homem sim. Eu sou gay sim. Sou artista sim. Sou bailarino. Sim. E o melhor, sou feliz sendo quem eu sou.
aceitem. Engulam. Ou não. Porque eu já me aceitei. Ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes. É de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. Mas também dessa miúde, aos velhinhos sem saúde, as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Chora, quero mais de mim, chora, gosta de mim. É vida pra ganhar, é dor de cuspir. Ela não qualquer uma, maldade de mim. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme zeppelin. Eram sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou pisada, pronta pra virar geleia. Mas o zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando eu vi nessa cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela famosa dama essa noite me servir. Isso não é genia, mas não pode ser genia. Ela é feita pra ganhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita genia. Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. Um guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. Ia deitar com homem tão nobre, tão cheirando a brilha cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão. Vai com ele, vai gerir, vai com ele, vai gerir. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um, bendita gerir. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite alucinante, entregou-se ao amante como quem dá-se ao carrasco. E ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria com seu zeppelin prateado.